E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Antigamente, os nossos colonizadores chegavam com miçangas e espelhinhos. Hoje, chegam com Xiaomi e BYD. Nossa, É porque o Lula, você sabe, né? Ele não pode ver o Xi Jinping que já se abaixa ali no meio das pernas dele e já começa a chupar, sabe? O Lula, tanto é que teve uma venda ali que eu não lembro exatamente o que era. Aí um país ofereceu uma quantidade de dinheiro, a China foi lá, ofereceu metade e o Lula pegou e vendeu para a China. que não mudamos quase nada em 500 anos, aceitamos entrar em conluio com a nação com o maior número de escravos do mundo e uma nação que também persegue cristãos. Mas como que isso aconteceu? Como foi que o Brasil se tornou uma colônia chinesa? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar sobre a invasão silenciosa da China no Brasil e 5 provas de como o Brasil se tornou uma colônia chinesa. Mas antes da gente ir para o vídeo, se você gosta de temas como política, economia, investimentos, mercados, inscreva-se no canal. E não esqueça de deixar o seu like também para você não esquecer de fazer isso no final. Prova número 1, a censura, que é o que importamos da China. Quando alguém lhe perguntar o que você importa da China, o que o Brasil importa da China, não pense você que é panela, utensílios domésticos, roupa, não. A coisa mais importante que a gente importa da China é a censura. Mas eu sei que num país que é o suco de tigrinho, funk e OnlyFans, ninguém tá muito preocupado com a liberdade, né? Ninguém se importa muito com isso. É porque o Brasil, diferente dos Estados Unidos, ele nunca foi fundado na liberdade. É por isso que o Brasil, mesmo depois de 500 anos, ainda tá essa bosta, e o Brasil os Estados Unidos, o Brasil não. E os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo, porque eles, com apenas 250 anos, eles foram fundados em liberdade e por isso ficaram tão poderosos. Nunca que o Brasil vai alcançar, porque o efeito bola de neve americano é muito maior do que o brasileiro. Então, o Brasil nunca vai chegar nos pés dos Estados Unidos. Quando finalmente o Brasil perceber que liberdade é o que traz prosperidade, os Estados Unidos já tá num patamar tão acima que já era. E essa é uma semelhança do governo chinês com o governo brasileiro. Porque da mesma forma como você não pode falar mal de certas instituições no Brasil, inclusive eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas que eu falo aqui publicamente, você também não pode falar mal do Partido Comunista Chinês. Tanto é que existem vários casos de empresários que desaparecem na China. Por quê? Porque o governo acaba perseguindo essas pessoas. Ou quem sabe até ameaçando de alguma forma do tipo, se você não falar bem, a gente vai te prender ou a gente vai fazer alguma coisa. É por isso, gente, que eu nunca pisaria na China, nem que me pagassem um voo de primeira classe, que eu assim, tomasse champanhe liberado. Eu nunca iria pra China, cara. Eu também não. Ainda mais que eu sendo libertário. Eles me veriam como um perigo à soberania deles. Então eu não vou, não. Eu fico aqui no Brasil porque o Brasil eu sei que não funciona. O Brasil não funciona. Diferente dos países decentes que tem por aí, e até alguns indecentes, o Brasil, tudo nele é feito para ser um lixo. Então o Brasil não conseguiria fazer comigo o mesmo que os chineses fariam. Cara, pra mim, assim, a liberdade é o valor mais importante do Ocidente. Então pesquisem sobre isso. Tem muitos casos de empresários desaparecendo na China após criticarem publicamente o Xi Jinping. Já nos Estados Unidos, país que tem a economia mais relevante do mundo, eu não vejo tantas preocupações assim com liberdade de expressão. Ainda mais agora com o governo Trump, que já falou diversas vezes, já brigou por isso. O Laranjão já tem vários discursos dele a favor da liberdade de expressão. I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Prova número 2, a quantidade de investimentos chineses que estão sendo feitos aqui. Olha só, os números comprovam a assimetria. Investimentos chineses no Brasil saltaram 113% em 2024, chegando a 4,18 bilhões. No prédio da Guardian, em São Paulo, na unidade de São Paulo, porque eu tenho um escritório de investimentos no exterior, investimentos no maior mercado de capitais do mundo, que é Estados Unidos. Aliás, se você tem mais de 100 mil dólares, preencha esse QR Code para ser atendido por nós e agendar uma reunião. Prédio aqui do escritório,
A gente tem muito chinês, muito chinês. E o que eu acho mais curioso é que nessas horas não tem papinho de soberania, né? Soberania, esses comunas, esses esquerdistas, eles só usam a cartada da soberania quando é contra os Estados Unidos. Quando é a China entrando forte no Brasil, não tem conversinha de soberania. E pior é quem defende uma coisa dessa, cara. Se dividisse o Brasil em dois, os Estados Unidos e a China ambos vão colonizar o Bostil. Aí se eu tivesse que decidir qual lado ficar, é óbvio que eu ficaria do lado americano. Óbvio. Você acha que eu iria ficar no lado chinês pra quê? Pra comer grilo? Não. Pois é, pois é. Eu, como libertário, também ficaria no lado dos Estados Unidos. De jeito nenhum que eu vou ficar do lado de ditadura que cerceia a liberdade. Você tá louco? Não, nem pensar. Prova número 3, a presença chinesa em bancos. Olha só, como a China, isso é notícia desse ano, tá? Como a China quer controlar pagamentos no Brasil com a UnionPay. A UnionPay, maior operadora de cartões da China, iniciou a operação no Brasil por meio de parceria com a fintech brasileira Left. Nossa, olha o nome do negócio, Left. Já esquerdou só no nome, né? A empresa será responsável pela emissão dos cartões e integração da bandeira chinesa com bancos, maquininhas e sistemas de pagamento. Isso significa que quem usar isso aqui automaticamente terá os seus dados compartilhados com a ditadura chinesa. Oh, que maravilha, hein? Que maravilha. Você não precisa nem ir para a China para o chinês começar a ter seus dados. Vai ser maravilhoso isso, cara. Vai lá, Lula. Entrega tudo, Lula. Entrega tudinho. Vamos lá. E essas notícias da China estão chegando no Brasil hoje porque o Lula está muito alinhado com a China, o que é um erro gravíssimo, é um erro grave do Lula desprezar a relação com os Estados Unidos, achando que poderá substituir as exportações brasileiras para a China. Porque a China basicamente compra commodities do Brasil, enquanto os Estados Unidos compra produtos com maior valor agregado. Uma prova disso é a própria Embraer. Fora que os Estados Unidos ainda lideram o ranking de países que fazem investimentos diretos no Brasil. Então é uma burrice do governo essa postura anti-americana. Prova não... É uma burrice, só que, tipo, o Lula não se importa. Porque o que ele quer é lamber os comunistas, né? Ele quer ali se abaixar no meio das pernas dos comunistas, cara, e só dar aquela chupada boa, gostosa, e fazer amizade com os ditadores, chupar gostoso eles tudinho, e já era. Número 4, defesa da moeda do BRICS. Olha esse discurso aqui, não faz muito tempo, o Lula falando sobre o dólar. Que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? Mas não precisa de um fórum para ser determinado. O dólar é a moeda padrão porque o dólar é a moeda que as pessoas mais confiam, que o mundo confia, apesar de todos os seus problemas, apesar de todas as cagadas do Fed. Ainda assim, é a moeda estatal mais confiável, porque o Fed pode fazer besteira, mas os outros bancos centrais ao redor do mundo fazem muito mais. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. BRICS is not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar. Aqui é o Trump falando, né, que eles estão tentando destruir o dólar. Porque, de fato, essa postura anti-americana e aquelas ideias malucas de moeda entre os países do BRICS, e a gente não tem que usar dólar, o que estrategicamente não faz sentido. Porque o dólar é responsável por quase metade das transações globais. Não querer usar dólar significa um isolamento político e estratégico. Aliás, muito cuidado com esses papinhos esquerdistas aí de fim do dólar. Não é de agora que capa de revista esquerdista fica falando em fim do dólar e até hoje tem gente repetindo esse discurso esquerdista de fim do dólar. Nossa, cara, 2006 o negócio ali, cara, olha ali. Faz anos que os homens querem o fim do dólar, faz anos. Mas o pior de tudo é que eles já podem usar uma moeda que não precise passar pelo dólar. É só usar o Bitcoin. É só usar o Bitcoin, mas esses caras, eles são muito QI sub-83. Sabe? Eles são muito dinossauros para isso. Mas já tem uma moeda que eles podem usar no lugar do dólar. Eles só não são inteligentes o suficiente para usar.
O dólar ainda é a moeda global. E principalmente se você tem todo o seu dinheiro no Brasil, em real brasileiro, você está correndo um risco absurdo, risco político, risco jurídico, risco de conversibilidade, risco de controle de capitais. Eu tenho um escritório de investimentos onde eu faço a gestão em dólar nos Estados Unidos. Eu também tenho uma mentoria, caso você queira aprender como fazer por conta própria. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui o formulário de aplicação para minha mentoria, é só você preencher e entrar em contato com a Bárbara. Mas entenda, não caio nessas conversinhas aí de fim do dólar. O dólar ainda é a moeda mais importante do mundo. Eu gravei um vídeo com o Heraldo uma vez aqui falando sobre esse suposto fim da hegemonia do dólar. Eu vou deixar aqui pra vocês assistirem. E o Heraldo, ele fala uma coisa muito curiosa que é o seguinte: a nossa geração, a gente tende a achar que a gente vai ver tudo acontecer na nossa vida. Então a gente estuda lá do fim dos impérios, o fim do Império Romano, o fim do Império não sei o quê, né? E a gente acha que nós iremos ver o fim do Império Americano. Mas enquanto existir uma demanda pelo dólar, enquanto existir um colateral de dívidas de países e empresas em dólar, essa estrutura está montada. As coisas não mudam assim da noite pro dia. E agora que ela tocou nesse assunto, Mr. Darkness, eu acho que o Brasil só vai virar um país de futuro num futuro assim muito distante, onde eu não estarei mais vivo. E é por isso que eu sou aceleracionista. Eu quero que a desgraça aconteça logo. Por mim, o Brasil pode piorar à vontade. Eu sei que a tendência é essa mesmo. Vai piorar muito antes de melhorar, então é por isso que eu quero acelerar logo. Mas o Brasil virar um país decente, ele não vai fazer isso durante meu tempo de vida. Não vai. Então eu não conto com isso. Vocês querem prosperar? Saiam dessa pocilga. Vocês também não vão conseguir prosperar se vocês ficarem dessa pocilga aqui. O aviso está dado. Muito me impressiona a autoestima do governo em achar que pode concorrer com o dólar. Prova número 5, a invasão chinesa na cadeia produtiva do agro brasileiro. Olha só isso daqui, ó. Uma das maiores tradings de grãos atualmente no Brasil é a COFCO International, de controle estatal chinês. A lista de investimentos em empresas brasileiras por companhias chinesas nos últimos anos é extensa. Detalhe, não é só exatamente na parte de commodities em si, no trading de commodities, mas a China também está investindo em logística e portos brasileiros para escoar a produção do agro. Olha isso, gente. No setor de logística, um dos maiores destaques ocorreu em 2022, quando a COFCO arrematou a concessão por 25 anos do terminal STS-11 no Porto de Santos. Recentemente, a gigante chinesa adquiriu 25 locomotivas e 979 vagões para fazer o transporte de até 4 milhões de toneladas de soja, milho e açúcar por ano para o terminal no Porto de Santos. Vocês trocam a liberdade por coisas muito baratas. Eu não aguento ver gente defendendo a China. Ai, mas que lindos prédios da China. Gente, a China é uma ditadura. Na China você não tem liberdade. Pare de defender a China. Se você troca a sua liberdade por meia dúzia de prédio bonito e piscante, você é uma cadelinha do Partido Comunista Chinês. É isso que você é, uma cadelinha. Você troca a sua liberdade por muito pouco. E eu quero finalizar com uma frase do Benjamin Franklin, aquele que aparece nas cédulas de dólar, que ele diz o seguinte: aqueles que abrem mão da liberdade essencial para comprar um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade e nem segurança. Não. E eu concordo com ele. Eu concordo plenamente com ele. Você sacrifica um para ter o outro, você fica sem os dois. Não há como respeitar quem troca a liberdade por dinheiro. A China é um país que combate a liberdade, que desrespeita valores judaico-cristãos e que inclusive persegue cristãos. É triste assistir ao que o Brasil está se tornando. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, comenta um eu fiquei, não deixe de conhecer a minha mentoria, o meu escritório, os links estão aqui na descrição. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Pois é, mas não se preocupem, pessoal. Não se preocupem. Com o tempo, o Brasil vai ficar bem pior. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Darkness. Um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!